Passo a palavra de imediato. O tempo aqui, devido aos convidados, o normal é 10 minutos com o limite de mais 5. E nós vamos manter esse mesmo critério para que todos possam usar a palavra, naturalmente também os senadores. De imediato, passo a palavra ao doutor Marcelo Cartacho Queiroga, representante do Conselho Federal de Medicina. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, presidente... Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, demais componentes da mesa, é com grande satisfação que representamos o doutor Carlos Vital, presidente do Conselho Federal de Medicina, em uma sessão de tal importância. Discutir os rumos da cirurgia cardiovascular no Brasil é discutir a assistência cardiovascular como um todo, haja vista a importância dessa especialidade e das técnicas que são empregadas, que contribuem de maneira incontestável para a redução das doenças cardiovasculares no Brasil. Aqui eu destaco especialmente o tratamento da doença coronariana, a principal responsável por mortes no Brasil. Destaco também as intervenções cirúrgicas no âmbito da cirurgia cardiovascular pediátrica e, em outra ponta, a cirurgia cardiovascular em pacientes idosos. E, nesse sentido, tenho a honra de estar sentado aqui ao lado do senador Paulo Paim, o relator do Estatuto do Idoso, uma das leis mais avançadas do nosso país. Por outro lado, representando o Conselho Federal de Medicina, gostaríamos de externar, em nome da entidade, a nossa preocupação com a assistência cardiovascular de alta complexidade no Brasil. O Conselho Federal de Medicina defende o aprimoramento do Sistema Único de Saúde, senhor senador, senhores senadores, defende uma carreira de Estado para médicos e defende a ampliação dos recursos na área da saúde, bem como a execução por completo do orçamento previsto para a área da saúde, que, segundo os dados do próprio Conselho, não é implementado na medida máxima do possível. Nesse sentido, sabemos que a assistência cardiovascular de alta complexidade, ela é exercida em unidades de alta complexidade e em centros de alta complexidade cardiovascular. Esses últimos, senador Garibaldi, são aqueles que responsáveis por uma assistência integral naqueles casos de mais alta complexidade, como aquele nicho que atende à cirurgia de transplantes cardíacos. A cirurgia cardiovascular, eu quero, como cardiologista intervencionista, e nós temos uma relação mais ou menos parecida com a dos judeus e dos palestinos, né? Mas eu quero aqui testemunhar que a cirurgia cardiovascular é a joia da coroa da medicina brasileira. O senador Paulo Paim ainda há pouco citava o nosso inovidável ex-ministro cirurgião Adib Jatene. O professor Adib Jatene, pioneiro da cirurgia cardiovascular no Brasil, me contava que nos primórdios foi aos Estados Unidos e comprou 2 equipamentos de circulação extracorpórea. Um ele utilizou na assistência, o outro ele desmontou para aprender a fabricar aqueles equipamentos, para que com isso nós pudéssemos reduzir os custos e ofertar essa importante técnica para atender os milhões de cidadãos do nosso país. Com isso, a cirurgia cardiovascular, além da expertise técnica, que é peculiar a todos os cirurgiões, também presenteou a nossa sociedade com uma indústria nacional que produziu equipamentos e dispositivos essenciais para a assistência cardiovascular por preços que propiciam uma razão de custo-efetividade incremental, tolerável para a realidade brasileira. Quando nos deparamos com essa carta, elaborada com tanto cuidado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, o Conselho Federal de Medicina, já sabedor das vicissitudes do nosso sistema de saúde, ficou deveras preocupado. Mas, por outro lado, ficamos recompensados em saber que os senhores senadores, na pessoa do senador Paulo Paim, aceitaram discutir esse tema em uma comissão tão importante quanto essa. Como cardiologista
intervencionista, atuo no setor de alta complexidade cardiovascular no estado da Paraíba. E aqui eu estou de lado do paraibano Marcelo Cascudo e do gaúcho Paulo Paim. Em 1930, Getúlio e João Pessoa fizeram uma revolução e transformaram o Brasil de uma fazenda de café em um país industrializado. Marcelo, quem sabe... Você permite? Pois não, senador. É um paraibano norte-riograndense. Norte-riograndense. Meu conterrâneo. E eu tive a honra de conhecer Vossa Excelência na Festa do Algodão em São José do Campestre, né? De tal sorte que me sinto em casa, não só por isso aqui ser a casa do povo, mas também por ser acolhido de uma maneira tão hospitaleira quanto aqui no Senado Federal. Então, nós, não só os paraibanos e os gaúchos, que são maioria esmagadora nessa mesa, podemos nos juntar para que a gente consiga buscar soluções que fujam da crítica fácil ao governo federal. A gente sabe que há um embate constante entre o governo, a administração pública, a classe médica, mas isso é fruto do próprio processo democrático e nós entendemos que dias melhores poderão acontecer para o nosso país, até porque a saúde pública ela não tem partido. Ela é uma causa, e é uma causa de todos os brasileiros, especialmente de nós, a classe médica. Quando eu vejo um cirurgião do quilate do Dr. José Pedro da Silva, um dos principais cirurgiões do nosso país, aqui, preocupado com a assistência, sei que ele é o responsável pelo serviço de cirurgia cardiovascular do Hospital Beneficência Portuguesa, que é a minha alma mater, e lá se pratica cirurgias em um volume impressionante pelo nosso Sistema Único de Saúde. Eu só posso ter esperança que nós devamos encontrar um caminho para resolver esse impasse que se instala na saúde pública nesse momento. Então, são essas as palavras iniciais, que são palavras de esperança, que eu trago para os senhores senadores e para os demais integrantes dessa sessão tão importante. Muito bem, esse foi o doutor Marcelo Cartacho Queiroga, representante do Conselho Federal de Medicina, que deixou muito claro a importância dessa audiência pública, da forma que todos nós entendemos, propositiva, afirmativa, que é possível encontrarmos soluções para melhorar a saúde de todo o povo brasileiro. Pela ordem, senador Vicentinho, sempre se dizendo que o senador aqui fala no momento que ele entender mais adequado, agora com a palavra o senador Vicentinho. Presidente, de forma rápida,